Oi, gente. Boa noite. Oxi, estamos em três aqui, muito bom. Denise, Fabiana, Felipe, Gabi, Giovana, Ingrid, Isa, Jéssica, Karen, Karina, Raquel. Bem com vocês? Nossa, gente, como faz tempo, né? Teve feriado, teve a semana do fórum, que foi ótima, inclusive, né? Sensacional as atividades do fórum. E daí chegamos nós no dia 27, a gente se encontrou a primeira vez dia 6 de outubro. Acabou outubro agora já também, né? Nossa Senhora, passou voando, né, gente? Senhor Jesus, só Jesus na causa mesmo, né? Boa noite para todos que estão chegando. Gente, acabei de colocar, tá? Eu tava com a aula, eu saí de uma sala para outra, eu tava com a aula com o pessoal do primeiro ano. Uma disciplina do primeiro ano que ficou para trás, sabe? Então eu faço uns enjambre com eles lá para tentar resolver. Então eu coloquei agora, em cima da hora para vocês. Tinha esquecido de colocar antes mesmo, já estava pronto, só que esqueci de colocar o material de apoio da aula de hoje, tá? Até a gente retomar algumas coisas, porque afinal de contas parece que já faz um mês, né? E quase isso mesmo, que a gente não se fala. Demorou, né? Eu até tive que mudar, estava tão empolgado com o negócio do projeto, mas eu sou meio daquele tipo que eu não respiro, sabe? Quando eu me empolgo com a coisa, eu penso, nossa, que legal, vamos fazer, vamos acontecer. Não dá, né? Eu até peço perdão para vocês do projeto, para quem estava na aula do dia 6, que eu empolguei, falei, estava louca, mas não ia dar calendário. Ia ser uma coisa que, quando a gente trabalha com um projeto, principalmente na ideia de interdisciplinar, né, que vão envolver outras pessoas, tem que existir um tempo para as pessoas primeiro se conhecerem. Funciona nesse formato remoto? Funciona. Já tinha feito com o pessoal no semestre passado e deu certo. Mas com 3 semanas, que ia ser o prazo, né, para se conhecer hoje, o pessoal, para começar a trabalhar, ter 3 semanas para estar fazendo, ia ficar muito, 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 muito. Né? Ia ficar. Era mais uma coisa que eu queria. Daí a gente, né, na hora eu não penso, não reflito, mas depois eu, né, junto com esse meu outro amigo, a gente pensou, refletiu, falou, não, calma. E ainda bem que vocês estão no segundo ano, que tem, normalmente eu faço os projetos mais com as turmas de terceiro ano mesmo, então, se Deus quiser, ano que vem a gente consegue fazer um projeto interdisciplinar aí com o pessoal de outros cursos aí, que é bem bacana também, desenvolve outras habilidades, as tais das competências socioemocionais, né, que daí tem que envolver com outras pessoas, tá? Então, inclusive, é bem disso que vou começar falando com vocês. Até coloquei aqui no início do slide, né? Os novos combinados. Então, a ideia do projeto, do jogo, vai ter vários, mas sem ser interdisciplinar, como eu disse para vocês. Peço desculpas mesmo, eu me empolguei, mas depois, quando a gente vai colocar no papel, né, os encontros, a organização, não ia dar. Né? Ia ser bonito, mas não ia dar. Daí, no planejamento, perdão, eu que me empolguei mesmo. E a prova, né, que é o padrão do curso de pedagogia, com valor 6. Então, como seria a ideia do projeto, só que daí, né, a turma de vocês com nós, né, vocês com vocês, comigo, sem ter outras pessoas nesse momento, né? A data de entrega é dia 16. Gente, dia 16 é numa segunda, tá? Dia 17 é numa terça. Então, a entrega é numa segunda, já vou explicar por quê. Equipes de 3 a 6 pessoas, quem, né, precisar de mais ou menos, manda o WhatsApp para mim, a gente conversa sobre isso, não tem problema. A forma desse jogo, nós estamos postando corrida. Vídeo no YouTube. No YouTube, depois eu gravo o vídeo explicando para quem nunca fez isso. Não precisa deixar listado, né? Quem não quer deixar exposto no YouTube, quer deixar reservado, não tem problema. Tem a opção que você não deixa listado,
e daí você vai estar me mandando o link, só eu que vou estar vendo, não tem problema. Tá? De 3 a 7 minutos também é uma ideia e uma média, pode ser que precise um pouquinho mais, mas a ideia é mais ou menos isso. Escolher um tema transversal, já vou falar qual é a ideia, são coisas relacionadas à saúde, né, alimentação saudável, o próprio Covid, né, como se proteger, questões financeiras, né, a criança aprender o dinheiro dela, no que pode se gastar. Isso tem a ver com temas transversais, a questão de respeito para o próximo também é um tema transversal. O jogo deve ser possível de ser construído em casa pelas famílias. Então, não é a ideia que vocês saiam de casa, comprem materiais, não, é com os materiais que vocês têm em casa. Hoje tem um monte de slide que a gente vai estar discutindo ideias de jogo, tá? Para pensar em estratégias aí. Público-alvo, crianças pequenas, 4 anos a 5 anos e 11 meses. Quem quiser fazer com crianças menores, não tem problema, pode ser também, tá? Eu coloquei uma ideia ali, 4 anos e 5 meses, mas pode ser menor. Dá para olhar uma habilidade lá da base para fazer com crianças menorzinhas. Então, vale 4, né? São os 4 pontinhos do bimestre. Então, a entrega numa segunda, por quê? Na terça, dia 17, daí a gente vai acabar usando as 3 horas aulas, né? Daí eu vou convidar professoras da educação infantil para olhar o vídeo de vocês junto comigo e avaliar, ajudar na avaliação. Na verdade, o processo de avaliação é mais pela ideia do feedback. Olhar os vídeos e pensar, olha, que legal esse daqui, poderia ser usado, e vai que numa dessa a prof até usa, se você permitir, uma coisa nesse sentido. E daí já tem uma devolutiva, tem alguém que está atuando com educação infantil. Tá? Essa que é a ideia. Então, é uma noite assistindo os vídeos e recebendo feedback, e pelo menos, né, eu estou conversando ainda com as professoras, com 2 professoras da educação infantil, que vão estar avaliando junto comigo, mas com a experiência delas. E lembrando que são professoras assim, né? Não quer dizer que é minha verdade, é a verdade que vai atender elas. Pode ser que a escola delas tenha outros princípios, vai olhar alguns vídeos que eu considero perfeito e elas não consideram tanto para a escola. Isso é uma devolutiva bem bacana, gente, né? A gente perceber que, claro que o que a gente trabalha aqui no curso de pedagogia é o que está relacionado com a BNCC, o que se acredita em diretriz de Brasil hoje, né? Mas tem escolinhas que têm uma diretriz um pouco diferente? Tem, né? Ok, a gente escuta os feedbacks, aprende também qual que é o direcionamento. Não estou falando com ninguém que tem um direcionamento mais tradicionalista, né? Não é esse o foco, jamais faria isso também, mas é que às vezes pode acontecer, né? E também é importante a gente aprender a ouvir por conta do projeto pedagógico da escola, né? Isso tem a ver com o projeto político pedagógico da própria escola. Então, essa que é a ideia, né? Não saiu muito, ou melhor, saiu bastante, porque não temos outras pessoas que estariam envolvidas no projeto. Mas assim, dessa maneira, entre a gente, vai ficar mais fácil de ser resolvido. É um tempo daí suficiente para essa atividade. Gente, até o momento, se vocês quiserem, vão fazendo pergunta aí, tá? Se quiserem perguntar no chat, no microfone, vocês vão perguntando, tá bom? Quando a gente está falando de matemática, mais da parte prática agora, né, para a educação infantil, a gente fala em trabalhar com as crianças geometria, medidas e número. Até lá no primeiro encontro, no dia 6, que foi bem o dia que os sistemas, final da noite do dia 6, ainda bem que deu tempo de lançar as notas, deu bug, né, saiu, e Deus a Deus que os sistemas não estão tentando voltar, mas não voltaram tudo ainda. Lá naquele momento, eu até dei um geral para vocês dessa ideia, né, do que seria geometria, a ideia das formas, a gente explorou um pouco as formas, eu mostrei para vocês os blocos lógicos, medidas no sentido de mais pesado, mais leve, que vai estar aparecendo bastante isso na educação infantil, e números muito na ideia do princípio de contagem, né, que é isso que a gente vai continuar trabalhando
decorrer das aulas, ok? Vamos pensar na seguinte atividade. Olha só, professora Leila, uma situação aqui, um caso, vamos começar com um caso já. A professora Leila da Educação Infantil, turma do Infantil 4, então crianças de 4 anos mais ou menos, estavam estudando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC. Olha qual era o objetivo: expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. E ali está qual é a competência, qual é a habilidade da BNCC. No campo de experiências, traços, sons, cores e formas. Daí, cria uma atividade para essa turma com a seguinte... Desculpe, a professora Leila criou, não é criou uma atividade para essa turma com a seguinte característica. Olha o que ela fez. Ela pegou as formas, porque tinha a ver com formas, né? Pegou as tintas, guaches, pegou um copinho com água, pincel e, ó, o que ela fez. Entregou para cada 2 crianças a folha com as formas e pediu para que deixou com as crianças, né? E pediu para que elas pintarem com tinta. O objetivo é que as crianças aprendam sobre o tamanho e como é o desenho de cada forma. Então, aí uma folha de sulfite, uma folha grande, né, maior, né, porque é educação infantil, 4 aninhos, então tem as formas desenhadas, e ela pediu para a criança pintar, por conta do que ela viu ali da BNCC. E daí? O que vocês me dizem dessa atividade? Tá boa? Tem a ver? Não tem? O que não tem? O que vocês acham? Me ajudem. Me ajude a tocar carente. Preciso de pessoas participando. Bem na linha de opinião, gente, até porque a gente não se aprofundou tanto nos assuntos ainda. Foi uma aulinha sobre isso, né? O que vocês acham dessa atividade? Vocês fariam isso com as crianças de 4 anos? Acho que entender a forma é legal, mas o tamanho não sei. Prof, receber a forma, mas não o tamanho, ok. Karina, ultrapassada. A Caroline diz, prof, na minha opinião, a criança tem que pegar nos objetos, tudo tem que ser lúdico, diz a Thaís. A Isa diz, prof, mas tem como entender o conceito de tamanho com essa atividade? Olha que questionamento bacana, parece o que o Felipe colocou lá, né, Isa? Ela ajuda no desenvolvimento da coordenação motora fina, mas não acho legal, não. Por causa da pintura, né, Jé? Podemos até trabalhar. Né? Tipo, Thaís, tipo, se mandar, a gente trabalha, né? Gente, perfeita as colocações que vocês fizeram. De todos, né? Todos. Então, é uma coisa assim, a questão bem lembrada pela Jéssica ali, ó, gente, a questão do pincel, a tinta, e colocar coordenação motora fina é excelente. Né? Isso é bacana mesmo, a criança desenvolve, bem bacana mexer com tinta, ou com a mão mesmo, né? Sujando os dedos, perfeito, né? Não tem problema nenhum. Mas agora, olhando aquela habilidade da base, que fala das formas, e também fala da pintura, vai ensinar o triângulo, falando que o triângulo é essa forma aqui, né? Esse daqui, deixa eu pegar um aqui. Esse é o triângulo, vamos pintar de cor azul. Não, né? Não dá, né? Quem escreveu aqui tem que ser lúdico, né? A Carol colocou, tem que pegar nos objetos. É isso. Né? Não tem problema, né? Falar esse é o triângulo, mas que sentido tem para a criança isso? Né? Não tem sentido. A criança pegar aquelas tintas e sair pintando é bacana. Mas no papel, nesse formato, né? Essa coisa aqui do pentágono, né, gente? Aqui é um pentágono, aqui é um 2, 3, 4, 5, 6 partes, aqui é um hexágono. A gente nem trabalha isso na educação infantil, não tem porquê. Né? Aquela que, quando tem 7 lados, não tem 8 lados. A gente nem lembra, às vezes, o nome, que não usa. Né? Isso é coisa que o Google diz pra gente depois. Né? Não, as principais formas na educação infantil, claro que vai ser o triângulo, o círculo e o quadrado. É o que mais vai estar aparecendo. Mas é bem o que vocês falaram, na questão de olhando os objetos pelo lúdico e não uma atividade como essa. Né?
octógono só lembra por causa das lutas. Ah, do ringue, né, Felipe? Que é o octógono. Felipe, isso é um exemplo da associação. Perfeito, né? Por que lembra? Porque tem algo que remeta a essa questão. Excelente. Né? A matemática que a gente trabalha na educação infantil é para isso, é para desenvolvimento do raciocínio lógico. A partir do momento que o Felipe faz uma associação e ele lembra do nome que tem a ver com luta e gosta de assistir luta, é isso. Né? Daí a gente não precisa nem perguntar para o Google. Perfeito. Muito bom. Né? Então, sim, né? Atividade, como é que a Karina colocou? Ultrapassada. Isso, Karina, pobrinha de tudo. Né? Com exceção da tinta, que é bacana, e resto, Agora, olha só. Vamos ver essa aqui. Em tempos de pandemia, deixa eu compartilhar aqui com vocês. É um vídeo bem rapidinho. Opa, esqueci de pôr aqui. É bom a gente criticar a coisa dos outros, né? Então, olha lá. Vamos olhar esse aqui. Bem rapidinho. Oi, Luke, vamos cantar a canção das formas. Você topa, vem comigo. Cantar a canção das formas. Segue 3 lados iguais. O que eles formam? Triângulo tem 3 lados. Como a fatia desse bolo. Pegue 4 lados iguais. O que eles mostram? Quadrado tem 4 lados. Como dar de uma janela. Pegue um O ou um zero. O que é agora? Um círculo, uma roda. Ela gira, gira e gira. Pegue outros 4, curto e longo. Cante um pouco mais. Retângulo, teclado, TV e uma porta. Oi, Kent, oi, Tim. Vamos cantar a canção das formas. Você topa, vem comigo. E cante a canção das formas. Círculo, quadrado, triângulo, retângulo. Formas legais em todo lugar. Pra meninos e meninas. Sou o Luke, sou Mumu. Vamos cantar a canção das formas. Junte-se a nós, vem com a gente. Cante junto a canção das formas. Círculo, quadrado, triângulo, retângulo. Cante junto a canção das formas. E essa? Ai, Jesus, calma que ele tá falando aqui ainda. Fica quieta. E essa, o que vocês acharam dessa? Melhorou, piorou, tem pontos positivos? Como é essa aqui? Deixa eu só voltar aqui no slide aqui. Este. Deixa eu ver aqui que vocês colocaram. Peraí. Achei uma qualidade ruim. O mundo do Bita é melhor. Boa, Ju. Muito bom, ótimo. Bita mesmo, umas coisas bem interessantes ali. Minha filha está vendo a aula comigo, prof, e disse: eu também quero jogar isso com vocês, mãe. Amada, viu? E você viu a estratégia, Carol? É bem de 4 anos mesmo. É muito bom. Como é o nome dela? Manda um beijo para sua filha. Deixa ela ficar junto na aula que a gente vai falar um monte de jogos de crianças. Ela vai achar divertido. Carol, você já faz o jogo pensando nela, tá? Excelente. Achei melhor pela questão da associação. Olha, detalhe importante que o Fê colocou. Tem uma associação ali que é feito das formas, bem bacana. Até achei fofo, mas eles decoram mais assim, né? Ao invés de entender, talvez. Isso, né? Uma coisa interessante da música, é claro que se tiver alguém falando sempre triângulo, mostrando as formas, a quantidade de laços, a criança vai sair falando. Não quer dizer que ela entendeu, né, Carol? Ela decorou de tanto que ela escutou, né? Perfeito. Não é esse o objetivo quando a gente está falando disso, a gente não está desenvolvendo raciocínio, né?
Ai, prof, não vou mentir que eu gostei da musiquinha. Muito chata, né, Isabelle? E eu achei uma música medonha também, não gostei. Música na educação infantil, gente, é fundamental, né? A criança gosta, a criança ela se solta, ela canta, a música ajuda o desenvolvimento do raciocínio lógico na educação infantil. Sim, porque tem a ver com a questão, vai estar rimando, mesma coisa que a poesia. Por incrível que pareça, essas estratégias de artes mesmo, da parte até da professora Maíra, que trabalha com essa parte artística, é o que mais desenvolve o raciocínio lógico na educação infantil. Então, é super legal a ideia de ter uma musiquinha. Claro que eu coloquei um vídeo aqui, gente, para a gente fazer uma análise rápida, né, dessa atividade. Mas a musiquinha tá chata. Mas ter uma música com a criança, né, como tem lá a hora do lanche, deve cantar uma musiquinha com as crianças, né, a hora do... Quando é uma atividade para estar fazendo com as crianças, a prof chama, todo mundo canta a mesma musiquinha, né? Como tem várias músicas aí do... como é o nome daquele que tem 500 milhões de músicas, gente? Credo, me deu um branco, que tem tanta musiquinha que todo mundo escuta na web. Nossa, derrubei minhas frações no chão ali. Enfim, músicas, de maneira geral, a gente não recomenda crianças pequenas na frente muito do computador, mas ouvindo músicas é muito bom. Tipo Patati Patatá. Isso mesmo, Felipe. Bem isso, a ideia do Patati Patatá é ótima, né? Poderíamos, a Thaís diz aqui, poderíamos até mostrar esse vídeo, porém, como a Carol disse lá anteriormente, tudo bem tem que ser mostrado no concreto. Perfeito, Thaís. É isso mesmo. Nada tira o concreto. Né? É um vídeo que vai fazer um processo de aprendizagem com a criança? Não. Né? Então, concreto, a intervenção somos nós falando, a criança vendo nós gesticulando, como que nós falamos, é isso que faz o processo da criança, inclusive, aprender antes a falar, a desenvolver toda essa questão, né? A Jéssica diz, é mais uma decoreba para as crianças, sim, né? Quando fica ali, é uma brincadeira interessante pela música, né? Só reforçando a ideia do bacana da música, reforçando uma outra coisa que o Felipe colocou, pelo menos comparado a outros daqui, está fazendo uma pequena associação a forma com os objetos do dia a dia, isso é bacana, mas o ideal sempre, como vocês já colocaram, mostrar isso no concreto, a criança manipulando, né? Acho que usar como uma base esse vídeo, após isso, usar as formas no concreto, boa, ok. Né? Essa é uma atividade, se fosse esse vídeo, a criança está vendo o vídeo ali. Gente, na educação infantil, a gente não vai trabalhar com vídeos com as crianças, né? Não vai utilizar isso aqui. Pensando mais até como estratégia, os pais estão em casa, quer mostrar o vídeo. Esse vídeo é chato, né? Para pai mostrar, não, esquece. Não é chato, né? Mas ok, né? Aproveite-se alguma coisa do vídeo, se for realmente depois para o concreto, podemos até usar a ideia da tinta, né? Mas a criança manipulando os objetos, né? A Carol disse, lembrei, prof, da questão de estereótipos na educação infantil. Trabalhar dessa forma seria isso ou não tem nada a ver? Me fala o que você está querendo dizer com estereótipos, Carol. Acho que a melhor forma para se trabalhar seria do concreto e associar com objetos já existentes na sala de aula. Perfeito, Elaine. Perfeito. Isso mesmo. Associação com objetos de sala de aula, com o concreto, com o lúdico, sempre. Né? Com a criança pegando até objetos de sucata, desmontando. Isso mesmo. Carol, você me diga qual é a linha de estereótipos para saber se o que eu vou responder tem alguma coisa a ver com isso, tipo, ser a representação do objeto, talvez. Estereótipos, então, no sentido de, ok, exatamente. Porque aqui é só uma representação, no vídeo é só uma representação do objeto e não necessariamente ela está vendo o celular, mas não está pegando o celular que tem o formato de um retângulo. Isso mesmo. Se constrói o aprendizado dessa forma? Sim, mas não com os pequenos. Né?
Por isso que é bem o que vocês estão colocando o tempo inteiro, né? Objetos da sala, é o lúdico, é pegar... esse daqui está melhorzinho do que a atividade anterior, né? Pelo menos está mostrando alguma coisa de associação. Eu queria que vocês lembrassem bem isso, associa, né? Pelo menos não é simplesmente um triângulo, tem uma básica associação. Só que daí, nesse caso, é isso, ela está vendo... Nem lembro que forma tinha, o que tinha associado com o triângulo lá. Mas aparecia lá a janela, a porta, o teclado, né? Que ia lembrar o retângulo, mas ela não está tocando nisso. Então, é uma representação daquele objeto. Né? A criança, quando ela é pequena, 3, 4 anos, ela fica muito, 2 aninhos, muito em objetos como esse, ela realmente não está se apropriando do objeto. Ela está praticamente decorando isso. Né? Se apropriar do objeto, realmente, do que é um objeto, do que é essa porta, ela está olhando, ela está tocando, ela vê o tamanhão. Porque ali, no vídeo, isso é uma coisa bem interessante também, né? Aparece a porta associada a um retângulo e poderia aparecer um celular. Só que o tamanho do celular comparado ao tamanho de uma porta é totalmente diferente. Os dois são equivalentes a um retângulo, daí para pegar os blocos lógicos e a criança comparar, opa, são equivalentes. Mas olha a diferença de tamanho, né? Olhe um e outro. Continua tendo a mesma representação? Nossa, quantas perguntas interessantes dá para fazer com as crianças nesse sentido. Muitas. Tá? É bem isso que vocês colocaram, vocês resumiram totalmente ali a nossa conversa. Duas atividades que estão lançadas, né? Pontos interessantes nesse daqui, sempre trabalhar com a questão da música, né? Com as crianças, isso motiva, elas brincam, elas se movimentam quando elas estão dançando, isso é super importante. Piaget vai estar falando, e vocês apresentaram isso no primeiro trimestre, né? A equipe que ficou, acho que tinha 2 equipes onde vocês, se não me engano, com Piaget, falou dos estágios. Né? O estágio que a gente mais vai estar trabalhando nessa questão do jogo vai ser o estágio operatório. Okay? Então, tem o sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. Então, a educação infantil é muito focada ali, tanto no sensório motor, quando a criança ainda está se dando conta dela, né, do corpo dela, o pré-operatório, quando ela vai estar começando a construir frases, ela está começando a desenvolver a questão da fala, da comunicação dela com o mundo no sentido de fala. Operatório concreto, depois, ela indo já, né, para o ensino fundamental, na ideia do operatório concreto, que vai até os 6 ou 7 anos ali, mais ou menos. E ela já se apropriou disso, e a partir do concreto ela vai fazer novas aprendizagens, mas sempre com o concreto, né? E o operatório formal, depois, a partir dos 12, vai acabar pegando a ideia do ensino fundamental 2, né? Que é quando a criança já trabalhou bastante com o concreto, daí vem algumas associações somente a partir do que ela já conseguiu construir. Não quer dizer que não tem o concreto, mas já vai deixando de existir a questão do concreto na manipulação. Isso é muito o que Piaget falou. Gente, eu coloquei um vídeo até, é um vídeo curtinho, ele tem acho que 12 minutinhos, 10 minutinhos, é bem curtinho. Explica bem bacana essas fases, tá? Fica como tarefinha de casa, se vocês puderem ver, até já deixei lá na continuação da live, para a gente não ficar com uma live tão extensa, né? Então, daí cada um vê o vídeo depois. Já vai ajudar também a ter ideias para o jogo. Nesses estágios, tanto do sensório motor como o pré-operatório, que é o que a gente mais vai estar trabalhando, a gente vai estar falando muito também desses 7 processos mentais, também indo na linha do que Piaget estudou. E daí vem vários outros autores depois falando sobre isso, né? Que Piaget, que foi o que mais, um desses autores, né, o que mais se preocupa com a questão do desenvolvimento do raciocínio lógico, né, da parte da matemática, ele classifica 7 processos que vão estar ajudando nesse processo de desenvolver o raciocínio lógico das crianças. Que é esse processo de inclusão, classificação, seriação, sequenciação, conservação, comparação e correspondência. Não precisa se preocupar em decorar eles, a gente vai estar conversando sobre eles ao longo do segundo bimestre, que já está quase acabando, né? Nem bem começou, já acabou. Mas ele é muito simples de ser trabalhado. Okay?
Alguns exemplos aqui, então. Deixa eu mostrar com os materiais aqui para vocês. Deixa eu ver só que horas são para eu não me perder aqui. Tranquilo de horário. Gente, ontem eu preparei tudo para a aula do terceiro ano. O celular, tudo funcionando. Chegou na hora da live, nada funcionava. Eu queria matar, jogar meu celular na parede. Não teve jeito. Daí acabou a live. E eu tentando e nada, xinguei, peguei o celular do meu filho para ver o que eu estava fazendo errado, instalei, desinstalei programa, mas não tinha jeito do negócio funcionar. Eu dormi louca da vida. Daí deixa eu só ver aqui agora, né, esse negócio funcionar. Daí meu filho ainda falou assim, mãe, você tá muito nervosa. Dorme, que amanhã você tenta. Eu falei, é bem isso que eu vou fazer mesmo, Caio. Já era quase meia-noite, né? Acordei, tudo funcionou, fazendo de conta que não tinha acontecido nada. Falei, gente, às vezes parece que a gente fica com a energia atacada e daí as coisas não funcionam. Vou só ver hoje aqui se a coisa vai funcionar. Espera aí. Aqui. Assim, que Deus ajude. Aff, Deus. Tá indo. Com fé no coração para que dê certo. Vocês estão vendo, tem o Woody lá atrás? Opa, pode eu ser. Ok. Eu só estou colocando aqui, porque daí eu visualizo para ver se eu estou colocando na posição certa aqui para vocês os objetos. Ok? Vocês estão me vendo bem, né, gente? Ok? Cadê meu potinho? Tá aqui. Gente, tem um processo mental ali, que é o processo mental chamado inclusão. O processo inclusão é isso aqui, ó. Sabe quando a mãe pede para uma criança arrumar o quarto? Desde pequenininho, 2 anos, 3 aninhos, e tá pedindo lá arrumar o quarto. Tem a ver com o processo mental do Piaget lá, de inclusão. Olha só. Imagina que isso daqui é a bagunça que está no quarto. E aqui tem mais esses papéis, está tudo misturado. A criança, quando ela vai organizar, esses aqui são pincéis. Isso aqui, ó, eu estou incluindo, olha o processo mental de inclusão. Incluindo aqui os pincéis, incluindo aqui as tampinhas, incluindo aqui os papéis. Eu poderia ter outros aqui de inclusão, de tipos de papéis também, tá? Por exemplo, ó, esses daqui também são círculos, né? Também, incluindo. Nessa situação, que processo mental é esse? Eu estou incluindo tampinhas todas juntas, é o processo de inclusão, inclusão, inclusão. Mas, ao mesmo tempo que eu incluí todas as canetinhas aqui, junto na parte de canetinhas, eu fiz o que aqui também? Eu classifiquei. Eu tenho o conjunto das canetinhas, das tampinhas e dos papéis aqui. Percebe na hora de organizar um quarto? Na hora que a criança vai lá, vai estar colocando as bonecas no lugar, as bolas no outro lugar, os carrinhos no outro lugar. A camiseta que está jogada. Opa, eu tenho um local para as camisetas, eu tenho um local para as meias. O processo mental de incluir. O incluir é colocar dentro daquela organização, e o classificar é quando a gente percebe, eu classifiquei de 3 formas diferentes. Poderia ser classificado também, olha isso aqui. Olha um outro tipo de classificação aqui. O que é essa classificação que eu estou fazendo?
Classifiquei pelo quê? Dá para perceber? Ih, travou o vídeo? Cor. Ah, tá, apareceu, ok. Já vi que fica meio travado esse negócio. Perfeito. Classificação não quer dizer só pela forma ou pelo tipo, que foi pela cor, né? Então, é importante até ver quando a criança... Tem a ver até com forma de lavar louça, gente. Sabe aquela coisa tipo, ah, só tem uma maneira de lavar louça? Não, tem várias. Você pode classificar, você pode organizar a louça de determinadas maneiras, tem a ver com processo mental? Tem. Portanto, quem lava a louça é mais feliz e está desenvolvendo raciocínio lógico? Aham. E a G nos ajuda nisso, gente. Então, quando você estiver lá, porque é um saco, e nessa pandemia parece que nunca mais vai acabar a louça, né, da casa, pensa que você está desenvolvendo raciocínio lógico. Você está tendo que separar, organizar, colocar, lavar primeiro os talheres, ou primeiro os pratos, os copos, isso tem a ver com desenvolvimento do raciocínio lógico. Vai te fazer mais feliz, pensa nisso. Só por Deus mesmo. Então, muito classificação e inclusão, nesses aqui que a gente mostrou. O processo mental de comparação. A comparação apareceu em todos esses que a gente fez, porque a comparação, eu estou fazendo análise das cores, eu estou comparando. Opa, não é a mesma cor, aqui eu tenho a mesma cor. Quando eu comparo uma coisa com a outra, é um processo mental também, é um dos mais utilizados sempre na nossa vida em tudo, e sim com as crianças desde o início. Por isso que quando vocês falam da questão do jogo, né, do vídeo, né, não é melhor a criança manipular? E quando ela manipula, ela está comparando, né? Ela está podendo observar isso aqui. Eu estou pegando e estou percebendo a diferença. Com a tampinha, eu consigo empilhar aqui. Não consigo. Desse jeito, será que eu consigo? Consigo. Opa, com as tampinhas eu consigo, ela vai comparando, ela vai manipulando, ela consegue brincar. Ela está explorando mais esses processos mentais. Okay? Tem o processo ali da seriação e da sequenciação. A seriação seria, por exemplo, aqui. Esse aqui eu posso falar que é simplesmente uma sequência. Existe uma... Veja que eu coloquei aqui vermelhinho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde. Ok, tem uma sequência, né? Eu posso até dar continuidade à sequência, colocando vermelho, verde, vermelho, verde. E a ideia da seriação tem a ver com uma ordenação, por exemplo, de uma lista de chamada. A lista de chamada de vocês vai estar ordenado pelo nome, de A a Z. Né? Então, está ordenado. É uma sequência também, mas é uma sequência ordenada. Seja de 1, 2, 3, 4. Tem uma ordem ali. É como se fosse... Lá para frente, no ensino fundamental 1, vai aparecer o termo recursivo. Uma ordem que analisa as questões anteriores para, a partir disso, ter um novo resultado. Quando a gente vai no mercado, faço uma lista de compras, então eu vou anotando lá, tem que comprar arroz, feijão, carne, banana, faço uma lista. Eu preciso chegar no mercado e usar exatamente a mesma sequência da lista nessa ordem? No mercado eu preciso? É isso mesmo, Jéssica, que eu faço. Aliás, antes de entrar na live, eu só falei com meu filho, gente, a louça do almoço ele não lavou ainda. Eu falei, Caio, até agora você não lavou a louça ainda. Ah, não, já vou lavar. É bem isso mesmo. Eu falo essas coisas para ele, ele fala, mãe, eu tenho 13 anos já, não acredito mais nisso. Eu falei, cara, mas é verdade, tem autores que falam disso. Você quer ler os autores? Coitado, não aguento. A lista de compras do mercado, só para entender a diferença entre esses dois processos mentais, tá? Sequenciação e seriação. Eu não preciso seguir aquela ordem, né? Se eu anotei arroz, feijão, banana, não preciso ir nessa ordem. Eu posso ir entrando no mercado, vou indo em cada um dos corredores e já vou ticando a lista. Eu não preciso seguir a sequência. Quando eu preciso seguir uma sequência, a ideia é da seriação. É uma lista ordenada. Seriação é uma lista ordenada, sequenciação é
Até existe aqui uma sequência criada de cores, mas não necessariamente ela não tem uma ordem numérica, uma ordem alfabética, que seria mais para a ideia da seriação, tá? Por exemplo, ó, aqui continua sendo uma sequência, é uma fila. Ok, uma fila, como se fossem as pessoas chegando lá do banco para ser atendido, né? As crianças chegando na escola. Eu ia falar chegando na escola para abraçar a prof, não pode abraçar mais, né? Mas as crianças vão chegando aleatoriamente, elas vão fazendo uma sequência de crianças chegando. Né? Seriação, quando tem uma ordem naquilo que vai estar fazendo naquela sequência. Acredito que para fazer compras não precisa seguir uma ordem específica. Bem isso, Jéssica. Uhum. Bem essa ideia mesmo na hora até de classificar os dois. Daí tem ali também a conservação e a correspondência. Gente, correspondência tem um exemplo bem simples do dia a dia, que é um exemplo assim, ó. A cara tá cortando. É um exemplo falando de... A gente pede para a criança, tudo, a gente pode se aproveitar das crianças. Carol, a filha, põe ela para ajudar em tudo, Carol. Para ajudar a arrumar a mesa. Né? Quantas pessoas moram na nossa casa? Moram 3. Então, ajuda a arrumar a mesa. Quantos pratos você tem que pegar? Mesmo que a criança nem saiba contar ainda, ela sabe fazer um processo mental chamado correspondência, que é o quê? Um prato para uma pessoa, outro prato para outra pessoa, mais um prato para outra pessoa. Ela fez uma correspondência. Mesmo que ela não saiba, tem 3 pessoas, eu preciso 3 pratos, mas ela primeiro faz, se ela não sabe contar, ela consegue fazer isso aqui. E a mãe pode estar falando, opa, peraí, não faltou para alguém? Esse prato que está aqui é para quê? Para o papai, para a mamãe, para a Maria. Puxa, faltou para o João. Tem 4 pessoas, então, opa, tem que pegar mais um prato. Ela faz a associação, mesmo que ela não saiba contar. O processo mental que está envolvido nisso é correspondência. Ok? Fazemos isso aqui em casa com a minha irmã de 4 anos. Jéssica, você tem uma irmãzinha de 4 anos? Que delícia! Excelente! Excelente! Fazer. Até porque nessa idade eles adoram, né? O Caio com 4 anos adorava lavar louça, achava o máximo me ajudar na cozinha. Agora, só por Deus, é ameaça mesmo, assim, tipo, Caio, se não for agora, eu vou te tirar o celular. Coisas nesse sentido, né? Sempre funcionam também, né? Essa parte também sempre dá super certo. E eu estou citando exemplos simples, gente, mas isso vai aparecer em várias outras atividades, tá? Conservação. Gente, conservação é esse aqui, ó. Conservação é desde uma atividade bem simples da criança pensar isso aqui, ó. Com esse bloquinho, esse cubinho aqui, é um retângulo, né? É perceber que continua sendo a mesma forma, tanto assim como assim. Conserva. Né? Isso é a ideia de conservação. Uma situação nesse sentido. Até mesmo essa daqui, ó. Eu tinha deixado uns do... Ah, tá aqui. Sim. Pensando em Outubro Rosa, tô tudo de câncer de mama. Não se esqueçam, avisa as mães, as tias, as famílias, todo mundo, mulherada. Não esqueça de se atender. Deixa eu só cortar aqui. De conservação. O processo mental de conservação é um dos mais complexos para ser trabalhado. Acho que eu fiz aqui, peguei essa fitinha, ó, elas têm o mesmo tamanho. Cortei e deixei exatamente do mesmo tamanho, tá? Aqui. Elas têm o mesmo tamanho, embora não esteja aparecendo tão bem assim no vídeo. Esticadinha, se eu tenho ela esticado, as duas, a criança percebe exatamente o mesmo tamanho. Tem a ver com conservação também, tá? Só que, se eu deixar uma bem esticadinha, esse negócio aqui, só tô pondo a tampinha aqui nos cantos só para ficar esticadinho. Se eu faço isso aqui, ó, uma criança, faz o exemplo com a sua irmã, Jéssica, Carol, com a sua filha. Se a gente faz isso aqui para elas, vamos ver com 4 anos como é que elas vão estar respondendo. Perguntar qual é maior,
Normalmente a criança menorzinha, né, 10 anos, até 4 anos mesmo, vai falar que essa daqui é maior. Mesmo ela percebendo que, ó, opa, tem o mesmo tamanho. E se a gente embrulhar isso aqui tudo ó, desse jeito, e perguntar, e agora, qual é o maior? Ela vai falar que é esse aqui. Ou ela já desenvolveu, já tá ninja, e ela vai perceber, opa, é o mesmo tamanho. Talvez ela até faça essa experiência aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de provas piagetianas. Tem várias provas para fazer nesse sentido. Tá? Que vai estar trabalhando com a ideia desse processo mental chamado conservação. Tem várias. Ao longo, como eu falei, desse longo bimestre que a gente tem, a gente vai estar trabalhando com essas possibilidades. Okay? Mas o conservação, por isso ele é um dos mais complexos de ser trabalhado. Claro que quando é uma situação como essa, que eu falei, é mais simples, a criança vê que continua sendo o mesmo objeto, né, mesmo ela estando em outra posição, mas essa daqui já é mais complexa. Okay? Tem vários exemplos no YouTube sensacionais, a gente vai estar trabalhando com isso nas aulas. Okay? Então, esse é só para dar um geral naquelas formas. Deixa eu voltar aqui. Aquelas formas não, daqueles processos mentais. E a gente vai falar dos jogos. Eu acho que foi isso que eu coloquei aqui. Foi. Uhum. Ok? Então, aqui, uma ideia, ninguém precisa decorar isso aqui. Como eu falei, a gente vai estar vendo sobre isso no decorrer em várias atividades que a gente vai estar fazendo. E até pensando nos jogos, claro que a gente não trabalhou todos os conteúdos ainda, mas pensando nos vários exemplos aqui que eu peguei da internet. A gente adora a gente poder criticar ficar falando aqui dos exemplos. Eu peguei da onde eu tirei o local, né? Caso vocês queiram, até porque tem atividades bem interessantes. Dá uma olhada nesse primeiro aqui, gente. Tem uma roda ali, né? Provavelmente a ideia de roleta, alguma coisa assim. Eu não fui atrás de saber exatamente como funciona, até porque não tem problema. É mais a gente entender qual foi a ideia aqui, tá? E a partir disso a gente até pensar, criar novas estratégias. Esse daqui, então, é uma roleta com as cores e o grampinho de roupa também com as mesmas cores, né? Aqui está escrito em inglês o nome das cores, provavelmente é porque é de uma questão mesmo de fora, eu acho que não era por conta de estar treinando segunda língua com as crianças, era mais porque era um site mesmo, da onde eu peguei aqui, era de fora. É bacana uma atividade como essa, um jogo de associação de cores, o que vocês acham? Interessante essa? Essa do lado esquerdo, que aparecem as cores, o que vocês acham dessa aqui? As cores sempre são bem bacanas de serem trabalhadas, né, Carol, na educação infantil. Né? A questão das cores, a associação de cores é bem interessante. É mesmo, Simone, usou esse tipo com seu sobrinho autista? Olha que bacana! Para separar as cores, né? Pensando que a criança vai estar girando aquele ali, né? Como eu falei, a gente não sabe exatamente o que era atividade, né? Só olhando uma ideia, olhando o grampinho, né? Para estar fazendo o reconhecimento de cores, associação de cores, interessante, né? Então, aqui ele está desenvolvendo um nível só, é o nível da associação, né? A criança brinca, isso é bacana, porque a criança gosta, mas é um nível de associação, né? Por exemplo, caiu na cor amarela, ela vai ter que procurar e associar com aquela cor ali. É válido? Sim. Não está num nível mais complexo, porque ela só exige aquela questão da associação. Ela, processo mental de comparação, e a partir disso, provavelmente ali ia ter que colocar o grampinho na parte amarela, né? Se caiu no amarelo. Okay? Então, bacana pela ideia das cores, é uma associação simples. Olha esse exemplo aqui. Já tem o formato do bicho desenhado ali, né? Parece tipo um dinossauro. E daí a criança tem em mãos as formas
e ela vai encaixando as formas ali na parede, conforme já tem o desenho. E esse, o que vocês acharam? Gente, tá dando para me escutar bem com desse jeito aqui? Porque agora eu não estou mais usando, qualquer coisa eu volto com a outra câmera. Tá? Ok. O que vocês acharam desse daí? Imaginando que poderia ser um jogo, né? E tem as formas, e daí as crianças estão em equipe, elas têm as formas no chão, e daí vão estar preenchendo, colocando as formas ali para completar o objeto, o desenho, a figura. Gostaram ou não? Como é que está colocando aqui? Achei interessante também pela criança reconhecer as formas, analisar o que elas podem informar. Boa, Carol. Faz a ideia de Tangram. Isso, Jéssica, bem ideia de Tangram mesmo, né? Carol, uma coisa que você falou de reconhecimento das formas e análise, né? Repare aquela menininha, ela tem que ver como ela vai encaixar a forma. Por mais que ela tenha aquela forma na mão dela, ela tem a forma, ela vai ter que ver, ela vai ter que fazer esse processo aqui, né? Gente, para os pequenininhos, 3 anos, esse processo aqui não é um processo simples, né? E, opa, peraí, esse daqui encaixou aqui dessa forma, dessa maneira, né? Então, bem bacana, tem várias associações sendo realizadas ali, não é simplesmente a ideia da criança, veja, o foco ali, pelo menos, a professora pode falar o nome das formas, né? Mas ela veja um objeto formado e, a partir do que ela tem em mãos, ela tenta completar a figura com essas formas. Né? Poderia até ser um jogo de cada vez a criança vai formando, vai escolhendo as formas que ela vai estar utilizando. Então, uma criança cada vez escolhe uma forma para ir completando, porque muitas vezes a criança está vendo o formato ali que é de um triângulo, mas às vezes ela ainda não consegue associar o que ela está vendo à forma que está aqui na frente dela. Então, isso é uma coisa bem interessante para ser utilizada com as crianças. Tá? É uma atividade simples, mas bem bacana para desenvolvimento do raciocínio lógico. Não é simplesmente colocar a forma ali. Percebe que a criança tem que girar, né? Ela tem que ver como ela vai estar colocando, ela tem que selecionar a forma. Então, é um nível de associação já um pouquinho maior do que o exemplo anterior, que é só a cor. Né? Estou falando que o exemplo anterior não é bacana. Né? Pensando em desenvolvimento de raciocínio, esse daqui explora mais processos mentais. Okay? Vamos ver outros. Olha esse aqui, que tem uma caixinha indicando lá um boneco de neve. É interessante colocar a ideia de boneco de neve, né? Porque a criança aqui em Curitiba não vê boneco de neve, né? Mas, enfim, né? Simbolizando ali a ideia do frio e o sol, né? Simbolizando a ideia do calor. E daí tem ali cada cartaz com exemplos de roupas. Vai estar classificando, né? Vai estar usando o processo mental de classificação. Né? As roupas que são de frio, as roupas que são de calor. Bacana uma atividade como essa? Vocês usariam algo nesse sentido? O que vocês acham? Mudariam alguma coisa? Isso é legal? Tem a ver com educação infantil? Me ajudem. Eu vou arrumando enquanto isso as bagunças aqui. Acho legal para eles assimilarem as roupas com o clima. Jéssica, inclusive tem, quando a gente fala de trabalhar com as crianças medidas na educação infantil, isso é uma medida também, né? É a medida no sentido do tempo, da temperatura. Bem bacana, tá? Ótimo. Gabriela, eu também gostei, né? Trocaria o boneco de neve, né? Pois no Brasil não tem bem isso mesmo, eu também trocaria a ideia do boneco de neve
também gostei dessa atividade, gente. Até quando a criança, uma coisa simples que pode ser feita em casa, né? No momento da doação de roupas, né? Campanha do agasalho. E daí vai separar roupas de inverno para ajudar, para fazer doações, e a criança está fazendo junto. As doações, não, peraí, não é campanha do agasalho, não preciso, agora não vou estar fazendo doação da minha camiseta, essa camiseta que eu tô, né? Posso doar? Posso, mas já ir conversando com a criança nesse sentido, né? Opa, peraí, então essa atividade, essa daqui é mais para o verão. Quando que a gente usa a bermuda, os shorts? Então, também tendo atividades para serem feitas em casa. Pode ter um jogo, alguma coisa que traga alguma situação nesse sentido para as crianças, bem legal. Isso tem a ver, de novo, com a unidade de medida. A gente vai trabalhando a ideia de tempo e temperatura. Tá? Então, é uma coisa, sim, para ser trabalhada na educação infantil. Se ao invés como eu falei, da foto ali, da figura, né, se tiver, de fato, a roupa, melhor ainda. Né? Mas a criança, quando ela já tem, na idade da sua irmã, da sua filha, que eram uns 4, ela já consegue, já associa, né? A questão do estereótipo, né? Ela já consegue saber ali, pelo menos desses objetos, que são objetos mais básicos, ela já consegue associar o que é esse cachecol, o que é esse objeto, né? Essa meia, ela já consegue fazer essa associação. Okay? Mas também é uma associação mais simples, né, gente? Não exige a criança que já vivenciou situações da roupa, que ajuda na escolha da roupa. Não estou dizendo que a criança tem que mandar, falar qual roupa ela quer pôr, mas a criança que já fez, que já ajuda, fala, peraí, hoje está quente, hoje está calor, que roupa que eu posso colocar? Hoje não adianta colocar minha bota. Coisas desse tipo são super importantes para a criança, né? Bem legal, diz a Elaine, além de associar as roupas com o clima, também associa o clima do dia. Isso, Elaine, que ótimo lembrado isso que você fez. Até porque, para a criança perceber que às vezes ela amanhece, está friozinho, mas depois à tarde já está mais quente. Né? Então, ela estava com uma blusa, ela retirou aquela blusa. Olha que importante isso. Bem bacana. Não só o clima de maneira geral, mas analisando de cada dia. Quando abre a janela de casa, vamos ver como é que está o clima lá fora, para quem mora em casa, que sai com a criança, vamos ver, está frio hoje, que roupa a gente tem que colocar? Às vezes tem sol, mas está frio. Então é importante até com o desenho daquele solzinho, que muitas vezes o sol é um inverno e tem sol. Vamos analisar isso com as crianças também. E esse jogo do lado ali, gente, que parece um Tetris. Tetris é da minha época. Tem até hoje Tetris, né, gente? O que é o Candy Crush lá, que é nesse sentido também, né? Vejam as formas ali que foram formadas, é uma malha, e a criança tem que colocar as formas ali, provavelmente tem várias formas, e a partir dessas formas a criança teria que completar a malha, supondo algo nesse sentido. Eu até tenho aqui em casa desse aqui, mas não trouxe. O que vocês acham desse? É bacana, não é? Um jogo adequado para a educação infantil? Estão me ajudando a pensar aí nesse daí, tipo um quebra-cabeça, né, Giovana? Perfeito, Carol. Vou exatamente na tua linha. Esse é massa. Excelente. De todos os que nós falamos até o momento, só lembrando, e ele vai naquela linha da menininha que está preenchendo o dinossauro ali, esse é um dos que mais vai desenvolver o raciocínio lógico mesmo. Gente, esse é complexo. Esse é um que a gente pode brincar com as crianças. Tá? É a ideia do Tetris. Né? Ainda mais o teste que as pecinhas vão descendo, você tem que ficar pensando sobre isso. Os dias de hoje eu estou muito pior do que eu era antes. Antes eu era mais rápida nisso, agora eu me apavoro com a pecinha. Não dá certo. Então, bem bacana. Tá? A criança de quantos anos? Claro que esse que está no exemplo ali é uma malha maior. Mas a criança dá para fazer uma malha menorzinha, com peças a criança tem mais possibilidades ali de explorar, dá para
fazer várias peças, e depois, conforme a criança vai aumentando a idade, a gente vai dando opções para ela para aumentar o nível de complexidade da atividade. Tá? Excelente. Que veja que, olha o que ela tem que fazer, essa coisa do girar as peças, para encaixar, para não deixar nenhum buraquinho sobrando. É excelente mesmo. De todos o que nós vimos, quando a gente está falando de desenvolvimento do raciocínio lógico, é a criança ter que fazer várias associações. Tá? De novo, não estou falando que os outros não são bons, todos a gente usa na educação infantil, todos os outros ali. Mas esse, olha a quantidade de associações que são feitas. Inclusive brincadeiras que os adultos fazem com as crianças, né? A Carol diz, confesso, cortei papéis assim para minha filha fazer no caderno de atividades do CMEI, prof. Mas ela não se interessou muito. Sabe por quê, Carol? Ela é uma atividade mais complexa mesmo. Ela tem 4 aninhos ainda, né? Pode ver que ela é uma atividade, se for, Carol, alguma coisa nesse sentido, que também vai estar manipulando as peças, mas tem as peças e vai colocar ali para formar o dinossauro, para formar aquele bichinho, é mais interessante para ela. Pode ver que são atividades semelhantes. Essa é um nível de complexidade maior, e até porque, assim, o que ela está vendo de beleza nisso daqui, gente? Uma criança de 4 anos, né? Não tem. Isso daí eu jogo com meu filho de 13 anos. Né? Dá para jogar, para usar na educação infantil? Dá. Né? Mas daí a gente diminui o nível de complexidade, até coloca outras figuras ali, como aquele exemplo dos dinossauros, de outras coisas, para a criança achar mais interessante, né? A Elaine diz também é bem legal, pois ajuda a criança a se familiarizar com as formas e identificar suas diferenças e semelhanças. Perfeito, Elaine. Uhum. E esse é o nível que vai aumentando até, como eu falei, eu brinco com essas coisas até hoje com meu filho. Né? Isso é bem legal. A partir do pré, exatamente. Isso mesmo. Carol, ele é no nível maior já, tá? Mas bem bacana, né? Por isso que eu falei, né? O jogo era mais numa ideia pensando com as crianças maiorzinhas, mas podem pensar em estratégias para os menores, tá? Vou ver outros aqui. Olha esse aqui. Tem a quantidade de botas, por exemplo, né? Esse aqui. Aparece aqui as botinhas. E daí aparece o número do lado. E a criança, por exemplo, tem que colocar um grampinho no número que indica a quantidade de botas. Bonitinha essa atividade? O que vocês acham? Todas funcionam do mesmo jeito, né? Então, a criança teria que se apropriar do processo de contagem. E a partir do processo de contagem, teria que fazer uma associação com o número. Sabe que esse tipo de atividade é aquela coisa assim, gente. É bacana de ser usado? A gente vai usar, inevitavelmente, né? No pré, né? A criança, quando ela está saindo já para o primeiro ano, ou no primeiro ano mesmo, vai ter atividades nesse sentido, né? Mas, de novo, é um nível de associação, né? Aqui é importante quando a criança, atividades como essa, né? Quando ela já se apropriou do processo de contagem, então, 1, 2, 3, isso é o mais importante na educação infantil, ela mensurar o número com a quantidade. Se a criança já passou por isso, ok, ela vai construir a ideia do conceito do número daí. Vai aparecer o número 1, a escrita mesmo, a grafia. Né? Ok, não tem importância. Tá? Mas o mais importante para a educação infantil, que é essa associação, que vai aparecer, mas não é o fundamental, é o princípio da contagem. Okay? Então, se for, né, para a educação infantil até os 5, alguma coisa assim, ok. Já escutei relato de outras alunas, até que trabalham com as crianças, que dão apoio para as crianças nas escolinhas, o que está no pré-2 lá, que já vai sair para o primeiro ano. E a prof está usando números até 20. Mas a criança nem se apropriou do processo de contagem ainda. Muitas vezes, a criança às vezes está escrevendo número porque já meio que decorou, mas ela não se apropriou. Por isso que na educação infantil, o ideal é que seja uma quantidade menor de números mesmo, até 10 está ótimo. Né? Se a criança conseguir até 5, 6, excelente também. Porque o mais importante é associar a quantidade
O número que eu estou falando, a quantidade de elementos que eu tenho. Esse é o mais importante. Então, também é bonzinho, como eu estou falando, ruim, mas desenvolve o raciocínio, é já uma atividade associa quantidade com número. Basicamente isso. Okay? Esse outro aqui do lado, gente, pensa que esse daqui, nessas linhas, a criança vê essa imagem do jacaré, do crocodilo formada, daí a prof entrega, pensa num papel grandão lá, a prof recorta. Ela recorta cada uma dessas, são 10 linhas, né? Vai ser colocado ali, 10 retângulos ali. Ela olha o crocodilo e ela pega todas as peças embaralhadas e ela tem que construir. Vamos pensar que não vai estar aparecendo o número. Eu caí, voltei. Vocês estão me ouvindo? Acho que tinha dado uma travadinha, né? Me ouvem? Sim? Ah, ok. Apareceu aqui que tinha dado uma travadinha. Sem os números, né? Porque se é colocar o número e a criança já souber, os números de 1 a 10, ela vai montar bem rapidinho, né? Então, talvez nem precisaria do número, mas é uma atividade interessante para ser utilizada como jogo na educação infantil. Né? Ela vê aquele objeto, as peças... É um estilo de quebra-cabeça, né? As peças estão embaralhadas e ela tem que montar naquela sequência. Mas é um quebra-cabeça num nível mais simples. Né? Não é num nível tão complexo como são os quebra-cabeças mesmo, que são ótimos. Desenvolve raciocínio lógico? Muito. Ótimo quebra-cabeça com a criança desde pequenininho, sim. Bem bacana, tá? Desde poucas peças, peças de encaixe, bem interessante de serem utilizadas. Vamos ver outros. Olha esse aqui. Esse aqui do lado esquerdo, gente, a criança tem aqui, ó, olha o que ela tem. Ela pega aqui a ideia de um cubo, né, um quadrado cheio de cores, ela vai reproduzir. Veja que aqui ela está fazendo um processo de reprodução, né? Ela olha ali, daí na malha quadriculada dela, ela vai estar selecionando as cores conforme ela vai observando a figura de cima. Ela vai repetir a sequência. Ok? Ok. Também, sabe que nem o exemplo das cores lá anterior? Também um simples de associação. Né? Pode ser usada? Pode. Desenvolve bastante raciocínio lógico? Não, é só uma associação, né? Mas não quer dizer que não possa ser usado. Bacana, é uma atividade mais simples, como eu falei. Nenhuma aqui, eu não lembro se eu coloquei alguma que Deus o livre usar. Eu acredito que não. Nenhuma é algo que não possa, mas algumas vão estar ajudando mais, desenvolvendo mais, e outras não. Essa daqui, olha essa daqui, gente, tem as peças, eram recortes, né, do corpo humano, e daí, olha o que essa criança está fazendo, ela está montando o corpo. O que vocês acharam dessa? Em tamanho real, inclusive, né? A ideia da montagem ali. Gostaram dessa? Não gostaram? O que vocês acharam? Sem opinião formada, me ajudem. Essa do menininho, montando outro menininho, é uma atividade, mas poderia ser um jogo também, né? Pensando que estaria selecionando as peças. Vejo que tudo isso está muito na ideia da atividade, que mais poderia virar um jogo quando eu estou competindo com meu amiguinho, eu faço grupos, né? A Giovana diz, bem interessante para ter noção corporal, né? E eu gostei também, Giovana. Essa eu olhei e falei, nossa, gente, que exemplo interessante esse aqui. Esse não tinha me ligado ainda em nenhuma aula, sabe como? Eu também gostei. A questão corporal, então a cabeça, né? Vai a questão também da simetria, lado esquerdo, lado direito, né? Porque percebe que ali o corpo está montado, mas para ele conseguir montar esse boneco, não foi um processo fácil, não. Né? Bem interessante. Essa do boneco eu acho bem bacana,
pois através da montagem as crianças projetam suas emoções e comportamento. Que fantástico, Elaine, perfeito seu depoimento. Aham, é isso mesmo, né? Porque daí a criança se vê representada na ideia do boneco, né? O boneco como eu, tudo bem, a criança é negra e o boneco é branco, né? Mas tem outras crianças brancas, tem crianças pretas na escola, vão ter bonecos também com outras cores para se fazer representado. Bem importante lembrar dessas coisas, né, gente? Dá até para ver que ele está colocando os pés errados. É mesmo? Você conseguiu perceber isso? Olha só, gente, que detalhista. Jéssica, que ótimo, gente. Trabalhados no CMEI. É mesmo, trabalho no CMEI. Que bacana, Elaine. Acabamos descobrindo uma situação. Rapaz, é mesmo. Atividade desse tipo. E daí a criança foi relatar questão de abuso, alguma coisa assim? Caso do corpo? Gente, como é importante isso, né? Essa questão da intervenção, tudo. Ó, a gente acabou de falar, eu nem sei se é isso, eu que estou deduzindo, né, Elaine? Por conta de corpo, de um tema transversal, a questão da sexualidade, né? Do corpo mesmo, né? Minha nossa! Ai, gente, que difícil isso, né? Ah, eu acho assim, isso. Ah, isso acaba. Não sei lidar. Não sei se percebo isso numa criança, alguma coisa, minha Nossa Senhora, né? É muito complexo, é uma coisa. Bom, pensa agora nessa época de pandemia, quanto. Ai, Jesus amado. Nossa, é bem isso, Carol. Sou esse teu nosso que está colocando. Eu não sei o que falar dessas coisas. Acho de suma importância o trabalho com o boneco. Perfeito. Elaine, quando eu selecionei isso, nem tinha pensado em algo nesse sentido. Que bacana isso que você falou. Vou levar para as outras turmas minhas essa lembrança disso, porque daí, sem querer, vai estar retratando questões do próprio corpo. Não quer dizer que a professora falar diretamente, né? Mas isso vai acabar aparecendo na discussão. Puxa vida. Conseguiram intervir, Elaine, nessa questão com a família, tudo? Eu quero saber o spoiler, tipo, foi um final feliz? Já foi um horror que aconteceu, né, gente? Que bacana, gente, essa questão. Olhe o exemplo, né, que a Elaine relatou pra gente. Ué, por que não tá caminhando? Foi agora. Ok, este. Mais um exemplo aqui. Esse tem a ver com sequência, né? Tipo um quebra-cabeça. Só que a ideia da sequência. Olha que legal ali, ó. É o menininho começando a desenhar. Então, ele está desenhando a ideia de uma girafa e a criança tem que colocar a história na sequência. Tem a ver com matemática? Uhum. Tem a ver com desenvolvimento raciocínio lógico? Uhum. De língua portuguesa? Tem a ver com contação de histórias? Uhum. Várias formas de se representar uma história. É representada através de figuras, as figuras estão ali, 4 figuras simples, e a criança tem que colocar na ordem as figuras, né? Da sequência, né? Olha o processo mental também de colocar na sequência essas figuras, ok? Bem interessante essa questão aqui de atividades nesse sentido. São atividades muito características para serem trabalhadas com as crianças, claro, um pouquinho maior, né? Na educação infantil. Tá? É ótimo também para raciocínio lógico. Olha essas aqui. Essa daqui eu não coloquei de onde eu tirei, que essa daqui eu mesmo que criei, tá? Essa daqui também é de sequência, mas olha a ideia dessa sequência. Pensa que a criança tem as formas e tem algumas áreas ali que tá vazia. Estão vazias, né? Então tem ali um triângulo amarelo, um quadrado vermelho, um círculo azul, um triângulo. O que está faltando ali? Esse já é um outro nível de desenvolvimento do raciocínio lógico. A criança tem que perceber na sequência quais são as formas e o que está faltando. Bem bacana. Ela tem que fazer uma análise. Ela não é simplesmente repetir. Percebe que nesse exemplo aqui, ó, a criança está repetindo essa daqui. Ela repete o que está aqui nessa figura. Ela está repetindo. Aqui ela não está, ela tem que observar o que tem anteriormente, para daí colocar aqui, opa, o que está faltando,
É um quadrado de cor vermelha. É esse que está faltando aqui. Pintadinho, né? Ah, depois do círculo tem qual? Tem o triângulo. Então, aqui está faltando um triângulo de cor amarelinha. A criança tem que pegar a forma e colocar aqui, ok? Olha só. Bacana. Gente, isso aqui desenvolve uma coisa na matemática que a gente chama de pensamento algébrico. Pensamento algébrico é quando começa a aparecer lá no ensino médio vai começar a aparecer. Acho que não é nem no ensino fundamental. No ensino fundamental, no 2, nas séries finais aparece. O x e o y. 2x mais 3 igual a 7. Qual é o valor do x? Essa incógnita, essa descoberta, tem que fazer análise dos anteriores para conseguir descobrir. Isso tem a ver desde a educação infantil com esse tipo de atividade. Vai ajudar lá na frente o desenvolvimento do raciocínio lógico. Olha esse aqui, daí com atividades mais lúdicas, eu tenho o Buzz e o Woody aqui comigo. As minhas sobrinhas estavam aqui em casa e elas adoram. O Woody, ó, repare que tem ali o Woody, o Buzz, a Jess e o Garfinho. O Woody começa de novo a sequência. Também com a ideia da criança colocar quem está faltando ali. São atividades fáceis de estar fazendo, né? Dá para fazer em casa, dá para recortar. Então, as peças estarão ali, né? Várias peças, e a criança vai colocar as peças que estão faltando na continuação daquela sequência. Ela também tem que ver o que tem antes, para daí poder escolher. Então, o que seria ali depois da Jessie? O Garfinho, né? O Garfinho, daí depois tem o Woody, o que tem depois do Woody? O Buzz. É assim que teria que completar a ideia da sequência. Bem bacana essa atividade. Aqueles jogos clássicos, dominó, ai, gente, adoro dominó até hoje. Jogo da memória, esse aqui é uma ideia de memória, só que vai estar associando números com quantidades, né? E aqui é um dominó com tabuada, né? Esse mais para frente, né? Essa ideia de tabuada, esse a gente não vai estar usando, claro, nos exemplos aqui para educação infantil, não. Esses aqui, ok, né? Até o 10, pensando no pré-2 lá, tudo bem, às vezes a criança não se apropriou ainda até o 10, às vezes ela vai até o 5, até o 6. Ok também, né? Mais garantido. E o dominó, gente, bacana de se usar, é uma estratégia interessante, ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico. O que vocês acham? O dominó clássico mesmo, aquele primeiro ali, né? Aquele que tem que dividir as peças, a criança tem que analisar, ver se ela tem a peça igual. O que vocês percebem do jogo do dominó? Vocês têm lembranças boas? Brincavam de dominó? O que vocês lembram? Dominó. Tô sozinha. Eu sou carente, você tá sozinha. Você gostava, Carol? Olha que bacana. Carol, esse é bacana de testar com a sua filha. Você também joga, Jéssica? Aqui em casa a gente adora dominó também. Adora. O meu filho não gosta tanto, eu gosto mais que ele. Falo, vamos jogar, cai uma partidinha. Adoro. E eu gosto de ver. O Caio tem um raciocínio lógico dele muito desenvolvido. A educação dele foi brilhante para desenvolvimento de raciocínio lógico. Ele é um exemplo de sucesso, eu digo. Meu não é. Eu fui construindo ao longo da vida. E não é, até hoje. Aquela coisa toda. Mas o dele, gente, eu reforço isso não porque, meu filho. Não. Até porque ele tem vários, 20 milhões de defeitos. Mas o quanto papel, desde a educação infantil, que eu vi o desenvolvimento de atividades como essa, propiciam um desenvolvimento com várias associações, sabe? Eu jogo meio que dominó descompromissadamente. Ele faz uma quantidade, é difícil eu conseguir ganhar dele, mas eu ganho, dominó eu ganho às vezes. Mas ele faz uma quantidade de associações, sabe? Ele já sabe a que eu tenho. Eu não faço tudo isso, tenho um pouco de preguiça também. Mas a quantidade que faz é espetacular de jogar, de ver, sabe? Aí que eu fico com raiva de eu tenho que jogar de novo para ganhar.
Era meu controle do meu carro imaginário também. Era meu controle do meu carro imaginário? O que que era o controle do carro imaginário? Não entendi teu comentário, Carol. A Malu não sabe o número. Aí meu pai comprou um com as cores para ela jogar. Ah, daí, olha que bacana isso que você falou, Jéssica. Então, com as cores, você não é aquele preto, né? Com as cores, era do alarme. Ah, ok, entendi. Ok. Do alarme do carro, você estava falando, né? Que bacana esse depoimento, já da ideia, quer dizer, ela não sabe ainda os números, mas pela cor ela conseguia jogar. Olha que bacana. Gente, essa coisa da criança ainda não sabe, mas a partir da cor ela consegue, ela já vai desenvolvendo a ideia da quantidade, ela está vendo aquele 4 ali que é cor verdinha, opa, e ali ela vai começando até a se apoiar de um processo de contagem, mesmo que ninguém precise ficar falando para ela. Mas a gente acaba falando quando está jogando dominó, né? Tem o 5 aqui e o 2, deixa eu procurar. Ela vai fazendo associações nisso, mas ela consegue jogar porque ela associa com a cor. Que legal, Jéssica, excelente. Gente, é bem o que vocês falaram, né? Jogo até hoje o dominó. Dominó muito bom, de diversas estratégias, dá para criar ideia de dominó ao invés de números nessa forma, pode ser com formas geométricas, né? Pode ser dominó, que vai ter personagens, né? Como eu fiz do outro anterior, do Woody e do Buzz, né? Com vários personagens ali. Dominó, percebe que não precisa ser necessariamente com a ideia do número, né? Ótimo com as crianças maiorzinhas, porque depois elas já vão, inclusive, isso aqui é bacana, porque também se apropria do processo de contagem. Okay? Quando a criança já está associando a contagem com o número, vai fazer até um dominó que mescla. Igual a ideia da tabuada ali. E vai estar aparecendo as bolinhas, mas vai estar aparecendo do outro lado o número 2, o numeral, a grafia. Olha que bacana, simples. Você não joga nesse sentido, Tenta pensar uma regra diferente, cria uma ideia diferente. Por um jogo, gente, você não precisa criar algo totalmente novo. Você pode até inovar dentro de uma coisa que já existe. Ninguém, né? Você precisa. Se conseguir inovar, excelente. Mas veja, eu quando tenho que construir alguma coisa nesse sentido, eu vou pesquisar no Google. Ele sabe de tudo mesmo, né? A gente se apropria dele, né? Ele me levou para o Pinterest. A Caroline disse: minha irmã estava jogando com a Alice, mas não focava nos números, focava nas cores também. Perfeito, porque daí ela já está associando direitinho as cores, né, Carol? Excelente. Gente, o da memória também é ótimo de usar com as crianças, seja a memória tradicional, que vai estar associando as formas mesmo, né, o objeto que está, né, na memória, que vai estar virando lá nas cartas, ou nesse formato, quando ela já é um nível a mais, né, ela tem que associar um número com a quantidade. Né? É uma brincadeira simples, é bacana, até porque além da questão da associação, ela tem que lembrar, né? É foco, atenção. É bacana de treinar com a criança isso. A questão do foco da atenção é bem interessante de ser trabalhado com a criança. Tá? É algo sensacional. São aqueles jogos clássicos mesmo que podem ser usados. Esse outro que estava aqui do lado com a ideia da tabuada também. Né? Depois, lá para frente, né? Uma criança. Porque a tabuada, o processo de multiplicação, não é uma decoreba. Tá 2 vezes 5, 2 vezes 6, não é a decoreba que eu tive na minha época. Tem todo um processo de construção da tabuada. Mas vai chegar no momento, no 4º ano, mais ou menos, que a prof vai pedir para que as crianças memorizem. Mas memorizar porque ela já compreendeu. Então, é a ideia de memorizar até para facilitar na hora de resolver as contas. Mas não é o memorizar que tem que decorar, tá? Porque decorar não aprende. É o memorizar com associações. A gente trabalha com isso na matemática no ensino fundamental, tá? Vocês vão ter essa disciplina ainda. Mas eu estou falando isso assim que esse dominó é interessante, mas para quando a criança já construiu o conceito
do que é um processo de multiplicação, e dela já vai para um jogo nesse sentido. Daí, ok, bacana. Tá? Deixa eu mostrar o outro para vocês aqui, de... Eu ver se vai aparecer direitinho. Aqui. Ok. Eu trouxe aqui esse tem até hoje, quando o cara era pequenininho, a gente jogava muito isso aqui com ele. Gente, jogo de trilha. Aqui. Travei essa cara, trava. É aqui, ó. Jogo de trilha. Bacana com as crianças, muito. Excelente de ser trabalhado com as crianças. Jogos nesse sentido, tá? Tem os peões aqui. Cadê o início disso, gente? Aqui. Aqui embaixo? É, aqui embaixo. Nossa, não lembro nem onde começa. É, que daí vai chegar até aqui em cima. É excelente. Qualquer um com a ideia de trilha. Repare nesse daqui, ó. Claro, aqui tem números grandes, tá? O cara jogava com esse daqui quando era maiorzinho já, né? Mas tem a ideia de moedinha excelente. Ai, dinheirinho pode ser trabalhado com a educação infantil? Pode, não tem problema. Tá? Até na educação infantil, quando eles são menores, eles não vão saber a diferença entre 50 e 100, nem é o objetivo. Mas pode ser a ideia de uma moedinha menor, representando que é uma quantia menor, uma moedinha maior, representando que é uma quantia maior. Tá? Mesmo colocando esses números, não tem problema com relação a isso, esses números. Tá? A criança não vai saber ainda, mas sabe que nem a ideia do dominó que vocês falaram? A criança não sabe a contagem ainda. Não sabe associar o número, mas ela vai pela cor. Aqui ela vai daí pelo tamanho, não tem problema. Tá? Aqui é só um exemplo, não quer dizer que tem que ser isso. Né? Então, olha só, né? E aqui, olha um detalhe interessante, vai ter o dado, logicamente, a criança vai estar jogando o dado, tá aqui, né? Joga 5, ela vai fazer o processo, olha que bacana. 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo que a criança não saiba ainda, ela consegue contar. Ela pode até se atrapalhar, mas um adulto junto ajuda. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o processo mental que a gente falou da correspondência. Aqui, contei e faço a mesma correspondência até o 5. Tem alguns jogos de trilha que vão aparecer, até para a educação infantil aparece o número aqui. Eu acabo preferindo sem o número nas casas. Por que sem o número, gente? Porque assim, ó, quando eu parei aqui no 5 e eu vou jogar de novo, 1. Andei 1. Ok, caí no 6. Mas eu andei 1. Quando a criança está se apropriando do princípio de contagem, é mais importante até as casas vazias. Ou as casas, né, com brincadeiras para a educação infantil, né? Caiu numa determinada casa, agora, na época de pandemia, né? Para depois na escolinha também. A criança tem que dar, tem que pagar um castigo, tem que dar 10 pulinhos. Isso é castigo para adulto, né? As crianças gostam. Tem que dar 10 pulinhos lá quando para em determinada casa. Né? Ou, caiu nessa casa, tem que começar de novo. Vai lá no início do jogo. Volta 2. Avança 3. Pode trabalhar com isso? Uhum. Gente, volta 2. Avança, volta 2. Avança 3. Está trabalhando com o processo de edição e subtração. Excelente. Excelente. Jogos de adoro jogo de trilha também, gente. Não sei vocês, quero ver o que vocês estão falando aqui. Aqui, prof, onde eu trabalho, tem um menino que fez o teste de matemática, mas ele associa os números tipo a tabuada do 3 e ela associa com a do 6. Mas a própria mãe disse que as profs querem que ele... meu Deus. Ai, Grau, que depoimento mais triste, gente. Não é isso, não. Estranho, né? O Suíço ter uma... O Suíço é um bom colégio, gente.
O que a Grau está colocando ali da questão da tabuada é justamente é assim, ó, decora depois que aprende a associar. Aconteceu hoje. E se a criança não sabe a do 6, mas sabe a do 3, ótimo, né? Gente, vamos combinar aqui, ó. Aproveitando bem isso, eu estava falando com a outra turma exatamente dessa questão, turma de conteúdos. Isso ajuda o desenvolvimento do cálculo mental, super importante. Se eu não sei quanto é 7 vezes 8, esqueci. Tabuada 8 é chata, é difícil, esqueci quanto é. Mas eu lembro a tabuada, por exemplo, do 4. Eu sei que o 7 vezes 4 é 28, tá? Supondo um exemplo bem disso que a Grau está colocando para a gente. 7 vezes 4 é 28. Eu não lembro quanto é 7 vezes 8. O 8 não é a mesma coisa que 4 mais 4? Opa, então eu vou fazer 7 vezes 4 e vou fazer 7 vezes 4 de novo. 7 vezes 4, 28. 28 mais 28, 56. Descobri. Fiz associação. Isso é desenvolvimento do raciocínio lógico, é estratégia para cálculo mental. Não tem problema se eu não sei a tabuada de cor. Se eu consigo fazer essas associações, ou outra ainda, até mais simples. 7 vezes 8, não lembro. Mas eu sei que 7 vezes 10 é 70. Se 7 vezes 10 é 70, eu estou na tabuada do 7. 7 vezes 9 vai ser 7 a menos. Opa, 70 menos 7, 63. Já descobri. E o 7 vezes 8, opa, se eu já achei o 63, 7 a menos. 63 menos 7, 56. Eu não preciso decorar, eu associo. Ainda mais, essa criança está em que ano que você falou? Segundo ano, por Deus, gente. Jamais. Jamais BNCC não diz isso, não. Não é Isabelle, né? Quem é Isabelle na fila do pão para falar isso? BNCC, né, gente? BNCC está falando em associações. Desenvolvimento e raciocínio lógico, associações. Um quarto ano, os profs vão ser até mais chatos no sentido de que as crianças já deveriam ter feito as atividades de associação, que seria mais fácil lembrar dos 7 vezes. Gente, tem umas números da tabuada que até hoje eu me confundo, que eu tenho que ficar associando isso para conseguir lembrar. Vocês não fazem isso também? Excelente. Excelente. Sabe? É isso. Porque se a gente decora, a gente fica alguém que precisa de calculadora. Sabe aquela pessoa dependente de calculadora? Que daí não sabe, daí vai para a calculadora. Quer dizer que não posso usar calculadora. Todo mundo usa nos dias de hoje. Mas eu preciso criar associações para que eu não precise pegar a calculadora. Eu uso a calculadora realmente para um cálculo complexo, não para um cálculo simples. Né? Ele não faz conta nenhuma no papel. Isso, eles não são adeptos a papel. Né? Eles fazem tudo de cabeça. Tudo de cabeça usando associações. Coisa mais linda. Ai, gente, que dó falar de prof que está fazendo uma coisa dessa, né, gente? Tem nada a ver com o mundo de hoje. Meio esquisito isso. É esquisito esse direcionamento, ainda mais no segundo ano. Falando que não é importante memorizar. Vai ajudar? Vai. A gente é lá no quarto ano. Não antes disso. Tem porquê. Os jogos de trilha bem bacana. Tem um outro aqui que eu amo. Porque na minha época que existia isso, meus pais não tinham condições de comprar. Então a gente não tinha. Eu lembro que tinha um primo meu que tinha os Gênios. Ele não deixava a gente meter a mão porque ia estragar. E daí, nos dias de hoje, é louco de cara esses Gênios de novo. Daí comprei pro Caio quando ele tinha uns 4, 5 anos, mas era pra mãe dele, na verdade, que a mãe era louca pelo negócio. E não conseguiu ter quando era criança, sabe aquela coisa? Então aqui, né? E assim vai, né, gente? Chega, Gênios. Atividades nesse sentido. Né? Aqui é um Gênios, é um jogo eletrônico. Adoro os Gênios, ele é tão legal, né, gente? Adoro. Pensa uma pessoa feliz com os Gênios quando comprou. É bacana, sim, atividade de sequência, a criança memorizar a ideia de sequências. Coordenação tem que estar batendo, tem que lembrar o que veio antes. Gente, na hora que eu estou apertando aqui, e depois nesse aqui, esse, e veio para o azul,
sequência, tem a ver com o processo mental depois que vai ajudar a construção do número. Quando a criança perceber 1, 2, 3, ela percebe que ela tem que ir numa sequência. Percebe que às vezes parece que não tem nada a ver, isso aqui ajuda na construção do conceito de número de quantidade. Eu preciso fazer uma ordem, seriação. Eu preciso fazer numa ordem para chegar até o 5. Eu não vou do 1 para o 5. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, por mais que eu não tenha número, estou seguindo uma sequência que vai ter uma ordem aqui. Processo mental total. Ok, né? Como eu falei, isso daqui é eletrônico, né? Alguma coisa de sequência para usar com as crianças, sim, bem bacana. Que elas têm que memorizar a sequência, a roleta. Sabe aquele primeiro da roleta lá? Tem a roleta e depois vai cair no vermelho, depois vai cair no azul. Opa, qual que é a próxima? E daí ela tem que fazer a sequência. Junta a roleta com a ideia das cores, que é bem bacana. Isso aqui são cores, né? A ideia das cores, mas também desenvolvendo o raciocínio, lembrando qual veio antes, para conseguir completar a sequência. Okay? A gente percebe em tudo isso que a gente falou, a quantidade que tem. Você também sempre quis ter um desse, Jéssica? Não é? Aqui é a curtição aqui em casa. Aqui faz mais sucesso com os adultos do que com as crianças, gente. As crianças estão... Porque a vida deles é assim, né, já. Né? Mas com os adultos, meus irmãos, tudo... E é bem esse negócio, vai para casa de um, vai para casa de outro. Eu falo, quem tá com gêmeos, gente? Quem tá? Volta. Assim, esse negócio às vezes perde, né? A Elaine diz, no CMEI, montamos o jogo do labirinto com EVA, onde em cada corredor tem um número com uma cor. Quando a criança inicia a corrida, tem que levar a bolinha até o número e olha que bacana, Elaine, excelente. Ajuda na associação, na memorização. Ai, tira as cartas do baralho. Bem lembrado. Que bom que você falou isso, Elaine. Baralho. Brincadeiras com baralho. Não os jogos tradicionais, mas baralho que tenha o personagem. Eu lembro que tinha esse acho que eu devo até ter guardado ou estar com a minha sobrinha. E também com os personagens do Toy Story lá. E era jogo de baralho também, que tinha que fazer combinações bem legal. Lembrando que a Elaine falou sobre isso e eu não coloquei nada sobre baralho. Trabalhamos muito com labirinto, ajuda na associação, ótimo, socialização, né, da criança. Então, a ideia do se encontrar dentro do labirinto, né, como o labirinto é importante para a ideia de esquerda e direita, vai caminhar para frente, vai para trás, né, excelente ideias nesse sentido. Gente, tem um outro que eu também não trouxe aqui, mas em casa, ou tá com alguém da família, é o Twister. Bem legal também para a educação infantil. Questão motora, a família consegue brincar junto. O Twister é aquele clássico lá com um monte de bolas coloridas. Pode ser com formas, né? Pode ter um formato diferente. A gente ficou falando tanto de não, a criança não tem que ficar sabendo triângulo, quadrado. Mas se no meio de um jogo aparecem as formas, não tem problema. É importante que no meio do jogo vai estar aparecendo as formas. A criança acaba aprendendo por conta até do formato do jogo. É que nem quando vocês falam no dominó. A criança ainda não associa a quantidade ao número, mas ela percebe pela cor. Com isso, ela vai tendo outros aprendizados também. Isso é bem interessante. Ok? Gente, então a gente falou um pouco de tudo hoje, que eu até queria conversar com vocês um pouco de várias ideias de jogo, até para vocês irem pensando, tá? Nas possibilidades de jogo. E assim, ó, existe uma defasagem, isso vai continuar existindo para o vem, de professoras que conversem com a família. Em muitos canais no YouTube tem materiais excelentes de professoras falando com professoras. Mas pensa no vídeo de vocês falando com a família. A família não sabe isso que a gente sabe. Né? O jogo do dominó não é simplesmente um jogo lá com a quantidade de estratégias que a criança tem que analisar ali, o jogo da memória. Estou falando isso porque às vezes não é só, a família perceber tudo que existe por trás daquele jogo.
Isso é uma coisa bem interessante, até uma linha, o que mais tem se falado da educação, né, o quanto é importante a educação infantil estar próxima da família. Então, pensem em vocês de estar dialogando, explicando para a família sobre isso também. O que acontece quando a criança faz determinado jogo, sabe? Isso não para cumprir os 4 pontos para a disciplina da Isabelle, né, gente? Mas como eu falei, vou fazer pessoas de educação infantil, quero exibir vocês, né? Quem não quiser aparecer no jogo, não tem problema, né? Não quer preservar a identidade, não quer aparecer, não tem importância. Como eu falei, vou estar mostrando vídeo, sim. Não quer deixar disponível no YouTube, não tem problema, fica como não listado. Eu vou deixar, quem nunca fez isso, eu vou deixar vídeos para vocês explicando como faz, é um processo bem simples de ser feito, né? Então, ok com relação à privacidade, quem quer fazer num formato diferente, que aparece só a voz, né? Vocês que escolhem aí como acharem melhor, tá bom? Então, aqui já ficam algumas ideias e a gente continua a discussão nesse sentido, né? A gente se aprofunda um pouco mais na questão do conteúdo, mas sempre trazendo até porque de metodologia, né? Estratégias para trabalhar tudo isso com as crianças. Ok? Beleza, gente? Algo que vocês queiram comentar? Gente, lembra o desenho do Woody, o último Toy Story? O Garfinho. Né? A criança não estava lá louca pelo Woody e pelo Buzz que ela tinha. A criança de educação infantil ficou fascinada pelo Garfinho que ela criou. Então, a criança poder criar o jogo dela em casa, com as peças ali, foi uma sacada espetacular do filme, né, gente? A cara da criança é a educação infantil. Não era importante o jogo eletrônico dos gênios, que eu não tive condições de ter na minha família, e eu fui comprar. Não. O importante para o cara era a caixa. Né? Na idade que eu comprei, não dava nem bola para o negócio, só fazia barulho. Qual que é a beleza disso, né? Da criança, da construção com o material, com a sucata. O Toy Story fez muito bem isso, quando explorou essa questão. Né? Não é o caro, não é aquele comprado. O jogo de trilha, que a criança cria a trilha. Ela vai fazer sua própria trilha ali. Olha uma outra ideia. Ajudar, ensinar a família a ter uma ideia de jogo de trilha, o que pode estar fazendo, de qual personagem que a criança gosta. Okay? Criatividade vocês dão de 10 a 0 em mim. Eu estou numas ideias bem básicas ali, mas vocês soltem as ideias, tá bom? Gente, então se puderem ver nesse tempinho depois, no vídeo que eu coloquei, que fala do Piaget, fala bem detalhadamente tudo o que acontece nesse estágio pré-operatório, que é o principal que a gente vai estar trabalhando para os jogos, vocês aproveitem, tá bom? Prof, no vídeo, grupo todo tem... Ah, não, ótima pergunta. Pode ser só as mãos, e como a gente está em processo de isolamento, pode ser só uma pessoa, não tem importância. Tá? Daí vocês só põem no final, né, ou quando vão colocar para mim quem são as pessoas envolvidas, não tem importância que só apresente. Como eu falei, não vai nem precisar estar público, né? Eu vou estar mostrando ali, no dia, é claro, depois a gente combina como vai ser tudo isso, né? Mas vai estar mostrando o vídeo, não aparece vocês, não aparece nada no vídeo, mas no dia, como vai ter professoras, se vocês aí puderem abrir a câmera para mostrar, para dar um oizinho, para vender o peixe de vocês também, né? Essa é uma ideia, tá? Mas não precisa aparecer todo mundo, pode ser só as mãos, pode ser só falado, e daí vocês editarem, eu sei que alguns gostam dessa parte de edição, ok, tá? Eu não tenho paciência para editar, sou muito indecisa, demora, as coisas vão tudo assim na mão. Okay? Muito obrigada pela participação, foi ótima aqui hoje, tivemos vários aí participando, muito obrigada mesmo, gente. Então aqui, quem está aqui até hoje, até agora, uma ótima noite para vocês, Carol, Denise, Elaine, Fábio, Fernanda, Gabriela, Giovana, Ingrid, Isabela, Isabelle, Jéssica, Raquel, Renata, Simone, muito obrigada. E todos que estavam aqui, a Grau, acho que acabou de sair, a Thaís também, estavam aqui até pouco ali, né? Valeu, meninas. Valeu, show.
Muito obrigada, tá? Tenha uma ótima noite. Beijo. Outra pergunta, diga, mas não tem nada a ver com... Prof, é outra pergunta, mas não tem nada a ver com conteúdo. Pode perguntar, não tem problema não. Se eu puder ajudar, manda ver. Esse suporte de notebook é bom? Esse que eu estou usando? Ele é bem... Esse aqui é do Positivo, é da universidade, inclusive. Esse notebook é meu. O outro notebook que é Positivo, que está aqui em casa também, está com o Caio. Olha, eu nem sei quanto ele custa, Gil, como eu te disse, ele é do Positivo, né? Eu peguei lá da universidade, eu usava na universidade. Bem bom, sabe? Para digitar, tudo fica numa altura... Eu até hoje não comprei uma cadeira decente, gente, eu tenho que trocar a cadeira. Ainda falei para o Caio, agora vem 13º, acho que consigo investir na cadeira. Deve estar mais barato, porque está tudo um absurdo de cara. Qualquer coisa relacionada à área de informática, essa parte, né? Caso de home office. Então, esse daqui, ele é bem simples e ó, fica super, né? Eu fico na altura, a mão também, na hora de estar digitando, bem bacana. Porque quando eu estou sem ele... Eu estava até fazendo teste hoje com vocês por causa dos negócios que eu queria mostrar. A gente fica abaixa, né? E com ele eu fico um pouco mais... Porque a gente vai ficando torta, não adianta. Né? Ele está R$27 na Calunga. Olha só, tá um preço bem bom, né? Porque as coisas estão tão caras, gente. Estava pensando em comprar um suporte para melhorar a postura na frente do Note. Uhum. E tá um preço bom esse que a Jéssica falou. Não tá caro, não. Gente, qualquer coisa de eletrônico, tudo é um absurdo de caro. Né? Eu tenho que comprar aquela luz que valoriza a gente. Sabe? Aquelas luzes são um absurdo de caro. Eu falei, não dá, primeira cadeira. Vou valorizar a CUTS aqui, vocês já estão acostumadas com a luz atual mesmo. De plástico, você pagou esse preço também, Fern? Mais ou menos esse preço? Gente, quem achou essas luzes aí já? Vocês têm aquelas luzes lá para... Aproveitando que vocês estão falando disso, alguém já comprou aquela luz? Alguém sabe onde tem barato? Eu tenho a impressão que final de ano deve cair um pouco o preço disso, não é possível, né? E pro ano que vem a gente vai continuar indo um pouco nesse formato, né? Tô pensando em comprar. Tem a Black Friday. Será que tá barato? Ai, Deus. Eu vi essa luz com suporte para celular por... Olha, tá barato. É mesmo? Vou dar uma espiada no Mercado Livre. Eu não achei. Mas o Prof. Gava comprou, até chamei ele de youtuber. Gente, tem um amigo meu que comprou também. Nossa, a qualidade do vídeo dele, gente. Mas assim, eu falei, quero comprar esse negócio. Ficou espetacular, assim. Sabe? O visual dele, tudo. Falei, gente, 100% mais bonito. Ficou com a luz. Eu falei, olha. Falei assim, vai melhorar a olheira, tudo. Porque... Agora eu entendo que é caro, porque some tudo, né? A pessoa fica maravilhosa, né, gente? Eu vou dar uma espiada em Mercado Livre. Você me lembrou agora, Giovana, desse negócio de OLX. Meu filho volta e meia anuncia os negócios dele para vender na OLX. Vou dar uma olhada também nessas coisas. A gente precisa, né? No atual mundo, a gente tem que dar conta dessas partes de tecnologia também, né? Nossa, tá vindo uns mosquitinhos entrando aqui, parece mosquitinho de chuva. Obrigada. A Giovana perguntou, eu já me aproveitei também da situação. Obrigada, gente. Valeu, boa noite, boa noite.